Bom dia. Bora começar a nossa terça-feira com mais um café com elas. Já trouxe aqui a minha xícara de café para a gente começar esse papo sobre LGPD. Bom dia, Kelly. Bom dia, Mariane. Bem-vindas. Me ajuda a ver o seu... Caltrin Lee, é isso? Me fala se eu falei certo. Bom dia para todas. Vamos falar desse tema incrível. E aqui o Café com Elas, já vou explicando para vocês como funciona. O nosso Café com Elas é um momento gostoso onde a gente bate papo, a gente faz uma conversa sobre vários temas e a gente sempre procura trazer uma convidada, uma maravilhosa aqui da ambiência do Elas por Elas, para poder transportar aqui em todas nós dentro de uma área de conhecimento, e assim nós vamos trocando, conversando e crescendo juntas em vários temas que nós temos aí, que nós não sabemos, que nós não conhecemos, e aí a gente consegue aprofundar e crescer um pouco mais dentro desse tema. Rosana, bom dia, minha querida. Bom dia, Sandra. Você tá bem, minha querida? Bom dia para todas e vamos lá, né, gente? Tô com o meu cenário aqui bonito, que eu tô aqui na minha casa hoje. Adoro esse cenário. Oi, Pati, tudo bem? E nós vamos falar sobre esse tema, os impactos da LGPD no nosso negócio. Gente, esse assunto está super pegando. Eu não sei se você já leu sobre isso, se você sabe o que é isso, mas esse assunto já está pegando. E muitas vezes nós que estamos lá no nosso negócio, às vezes é um negócio pequeno, mas a gente trabalha com os dados, porque hoje tudo tem a ver com os dados, né? Dos nossos clientes. Hoje o digital chegou para ficar. E cada vez mais a gente trabalha com esses dados, cada vez mais esses dados estão expostos ali dentro de sistemas, dentro das redes, e isso faz com que a gente precise ficar antenada com isso e proteger os nossos clientes, preservar os nossos clientes. A gente tem responsabilidade com isso. A maravilhosa já está aqui, a Suzana, que vai nos ajudar, que é da agência de inteligência. A Suzana vai nos ajudar a refletir sobre esse tema aqui. Vou chamá-la já para estar conosco. Deixa eu colocar aqui. Tô achando ela aqui, gente. Olha só, antes de eu chamar a Suzana, já manda essa live. Vamos todo mundo se comprometer a mandar essa live para pelo menos 2, 3 amigas empreendedoras que precisam estar nessa conversa com a gente? Bora? Então manda lá para suas amigas, para elas virem sentar aqui com a gente e tomar um café com a gente para falar desse tema tão importante, tá? Achei a Suzana. Entrar aqui. Manda, pega o aviãozinho e manda para suas amigas para elas conversarem com a gente sobre esse tema importante. Chegou. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Ju? Tudo jóia? Uma alegria estar hoje aqui com vocês. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que estão assistindo a live. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, Ju, tratando desse tema tão importante que é a proteção de dados, né? Então, poder abrir um pouquinho esse espaço aí para a gente trazer algumas dicas, bater um papo aí sobre segurança da informação, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, esse Suzana, assunto tão importante. a sua internet parece que está um pouquinho ruim. Tá travando para vocês, gente? Vocês podem me dizer se está travando, se a doutora Suzana está travando? Vocês nos avisam aqui, porque para mim ela parece travando um pouco. Só para É, vocês mudam um pouquinho de lugar, daí às vezes já dá certo. Mas vamos para esperar mim ela. tá, Ah lá, para lá para mim tá não, bom. talvez seja a minha então. Não? Então deixa eu já olhar minha rede. Eu troquei de rede aqui, acho que agora vai ficar melhor. Bom, vamos lá.
Suzana, um prazer te receber aqui. A Suzana é do Elas por Elas. Eu quero que você fale, Suzana, sobre a sua empresa, né, Agência de Inteligência. Quero que você se apresente aqui para a nossa audiência, para todo mundo que está aqui conhecer você. Tá, então mais uma vez, bom dia a todas, a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindas. Bom, eu sou advogada, né, há 25 anos, mas de uns anos para cá eu me especializei em proteção de dados, inteligência artificial. A minha empresa é a Agência de Inteligência, a gente trabalha com consultoria em proteção de dados, em compliance, adequando a empresa a essas leis, né? Nós ajudamos as empresas em conformidade com essas leis, a estar em conformidade com essas leis. Eu sou perita judicial também do TJ, de São Paulo, em proteção de dados. Sou professora e palestrante da ESA, né, que é a Escola Superior de Advocacia. Então já estou há algum tempo aí nessa área que eu me apaixonei. E sou presidente também aqui da comissão da OAB de Guaratinguetá, em Lei Geral de Proteção de Dados, Compliance, da OAB de Aparecida. E em São Paulo, faço parte da Comissão Social de Proteção de Dados, faço parte lá do Comitê da Presidência. Enfim, então já estou há bastante tempo aí nessa área, uma área que me pegou e que eu fiquei apaixonada e adoro trabalhar com proteção de dados, segurança da informação e ajudar as pessoas a estar em conformidade e saber proteger o seu dado pessoal e o dado pessoal do seu cliente, né? Eu acho que isso é muito importante também, trazer uma consciência para essas pessoas da importância do dado pessoal. É isso. E também, só para avisar só para as pessoas que não sabem, nós temos escritório aqui em Guaratinguetá, né? Temos escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro também, mas aqui em Guaratinguetá a gente tem escritório ali no JK Plaza. Então, para todos que quiserem bater um papo, tirar dúvida, eu estou aí à disposição, a minha equipe está à disposição para atender a todos vocês. Legal, Suzana. Uma vasta experiência aí na área, né? E podendo contribuir tanto com as pessoas num tema que é muito novo, né, Suzana? As pessoas estão, assim, muitas não sabem, não conhecem, não sabem os impactos de Exato. você não estar adequado, né, a essa lei. Fala Exatamente. Um pouco sobre isso, explica para as pessoas o que é, então, a LGPD. Então, a LGPD, ela foi promulgada em 2018, agosto de 2018, tá? E entrou em vigor em agosto de 2020. Então, já tem alguns anos aí que a lei já está em vigência, né? Ela é uma lei extremamente importante, porque nós no Brasil, a gente não tinha uma lei específica que cuidasse da proteção de dados, né? Nós já tínhamos o Marco Civil da Internet, que também é muito importante, mas cuida do ambiente internet, Lei Carolina Dickmann, de crimes cibernéticos, que também é muito importante, mas não uma lei tão completa, né, que tratasse sobre o tema específico proteção de dados. Então, ela vem trazer direitos que antes nós não tínhamos, referentes à proteção de dados. Ela veio regulamentar, trazer regras e normas para as empresas, né, cumprirem na forma de tratar um dado pessoal. E o que é tratar um dado pessoal? Todas as vezes que vocês ouvirem tratamento de dado pessoal, a empresa está tratando um dado, é tudo que a empresa faz com dado pessoal. Ou seja, quando a empresa coleta um dado, ela está tratando, quando ela armazena, quando ela deleta, quando ela compartilha. Pois não, pode falar, Ju. As perguntas bem assim, parecem óbvias, né? Mas talvez quem esteja assistindo não entende. O que é um dado pessoal? Então, isso é bem bacana, essa pergunta, porque muita gente acha que o dado pessoal é apenas o nome, o CPF, o endereço, o telefone, que também são dados pessoais. Mas a lei, ela abrange a pessoa identificada, os dados da pessoa identificada, mas também os dados da pessoa identificável. Ou seja, aqueles dados que indiretamente identificam uma pessoa, eles também são considerados dados pessoais e estão protegidos pela lei. Vou dar exemplo para vocês. Um apelido, né? A gente sabe que muitas pessoas são conhecidas pelo apelido, Xuxa, Pelé, Lula, então também são considerados dados pessoais. A voz da pessoa é um dado pessoal. Muitas vezes a gente está assistindo uma televisão, ou ouvindo um rádio, ouvindo lá uma música num show que você está assistindo na TV, mas você não está vendo aquela pessoa, você já identifica a voz daquela pessoa, né? Então ela é um dado pessoal. A foto
da pessoa, a imagem é um dado pessoal, tá? Então, o IP do seu computador, né? Fui fazer a adequação, a gente estava fazendo a adequação do Santuário Nacional, foi até engraçado isso, que eu passei pelo departamento de trânsito deles, né? E aí um dos gestores falou assim, doutor, aqui não precisa se preocupar que nós não coletamos nenhum dado pessoal, apenas a placa do veículo. Eu falei, bom, então vocês coletam, eles ficaram super surpresos de saber que a placa do veículo é um dado pessoal, ou seja, toda característica que você pode chegar àquela pessoa, a placa do caso, você pode não chegar de repente ao condutor, mas certamente ao proprietário do veículo, né? Cookies, os cookies, né? Não aqueles biscoitinhos gostosos, mas os cookies da internet, né? Dos sites, eles são considerados dados pessoais Então, também. Então, janelinhas, né, Suzana, que abrem. Exatamente. Quando a gente tem lá uma janela que abre, se você autoriza, né? Se você. Qual é a pergunta mesmo que eles fazem? Se você aceita, né? Se você aceita. Se você concorda. Isso é interessante, Ju, porque a maioria dos sites ainda não estão adequados aos cookies, né? E os cookies também, eles precisam ter uma gestão de consentimento. O que é isso? Toda vez que você entra num site e você lê lá, se você clicar aqui, você aceita os nossos cookies. Todos os nossos cookies. Isso está errado, tá? A empresa, o site, ela precisa te dar o direito de gerir aquele cookie. Porque existem vários tipos de cookie. Então tem o cookie de propaganda, tem o cookie analítico, tem o necessário, cada um deles tem uma função. O de propaganda, por exemplo, se você aceitar, você vai ficar recebendo propagandas, não só daquela empresa, como de todas as outras empresas ligadas àquele site. Então é bacana quando a empresa, e o correto é a empresa deixar naquela caixinha uma opção que você vai lá, você titular dos dados, vai lá e escolhe qual cookie que você quer. O único que você não consegue mexer é o funcional de desempenho, que é aquele cookie que faz o site funcionar. Esse você não consegue mexer, geralmente ele já vem marcado. Mas os outros, eles precisam vir desmarcados para que você vá lá e escolha o cookie, porque ele também é um dado pessoal, então ele é um dado seu, ele não é um dado da empresa. Né? As pessoas precisam entender hoje que o dado, a lei, ela chama de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela veio proteger os dados das pessoas, nossos dados, pessoas físicas. E nós somos os titulares dos dados, nós que temos que comandar o que a empresa pode ou não fazer com os nossos dados. Diferente do que era antes. Antes as empresas se achavam donas dos nossos dados. E hoje não é mais assim. E aproveitando esse gancho, Ju, eu queria explicar aqui para as pessoas quem é obrigado, né? Quem precisa estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lei, no seu artigo 1º, ela diz que todas as pessoas jurídicas, tá, independente do segmento, independente do porte em que atua, então, primeiro, segundo, terceiro setor. Então, se você é um MEI, você precisa se adequar. Se você é uma empresa de médio porte, de grande porte, então, todas as pessoas jurídicas, elas precisam estar adequadas. Mas também um fato curioso, que muita gente não sabe, que também está lá no artigo 1º, que as pessoas físicas também precisam estar adequadas. E aí você vai me perguntar, mas então, Suzana, quem não tem um CNPJ também precisa estar adequado? Sim, desde que essa pessoa, ela trabalhe com venda de produtos ou de serviços, ela utilize o dado pessoal para um fim econômico, ela precisa estar adequada, independente dela, se ela tem um CNPJ ou não. Então, aquela pessoa que trabalha em casa vendendo produtos, né? Ou ela vai até a casa do cliente prestar um serviço ou vender alguma mercadoria, algum produto que ela tenha, ela também precisa estar adequada, porque a lei, ela diz que todos que lidam, que tratam um dado pessoal, que manuseiam um dado pessoal, e hoje a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue empreender sem um dado pessoal. A gente precisa ter um WhatsApp, a gente precisa fazer um envio de um marketing, né, da sua propaganda, da sua promoção. Então você tem que ter a rede social, você tem que ter o WhatsApp daquela pessoa. Se você vai até a casa dela, você precisa ter o endereço dela, e tudo isso são dados pessoais. Então todos precisam estar adequados. A não ser quando eu, pessoa física, eu utilizo aquele dado pessoal para fins particulares. Né? Então, por exemplo, eu estou numa reunião
de amigos, eu estou naquele churrasco, eu estou numa festa, aí eu quero trocar um contato com uma pessoa, aí é claro que você não precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, mas você não pode pegar aquele dado que você pegou na festa, por exemplo, e mandar um e-mail marketing para aquela pessoa, porque daí você já está utilizando para fins econômicos, e aí você está ferindo a lei se você não tiver adequado à LGPD. Suzana, e você está me falando, né? Está me trazendo assim várias questões, porque quando a gente fala, por exemplo, lá do site, né? Que eu entro lá no site, abre aquela janelinha dos cookies para eu aprovar. Eu vejo que, ai, você está com a caneca de Elas por Elas, Ai, adorei. olha que chique, chiquérrima, adorei minha caneca. Então, e aí, mas às vezes há um desconhecimento da pessoa que está lá, o usuário, de entender o que é aquilo. Então, quando aparece lá concordo, concordar com tudo, né? Eu nem sei, por exemplo, você está falando que existem tipos de cookies, né? Ah, então você vai aprovar para isso, para aquilo. Então, há um desconhecimento do próprio usuário de entender Sim. para que fim aquilo vai ser usado, ou para eu estou dando um ok lá e estou autorizando o quê, né? E a gente, quer dizer, eu acho que aí precisa, talvez a gente precise trazer mais também para as pessoas esse tipo de conhecimento, dela entender realmente o que esse conhecimento, o que é que ela está deixando quando ela entra num site, o que ela está fazendo com as informações dela. Eu acho que ela não consegue nem compreender o impacto disso, né? Eu estou falando do olhar do usuário, né? Primeira coisa. E a empresa, muitas vezes, também não entende. Ah, vamos colocar lá, contrata alguém para fazer, para colocar lá e aí acaba copiando de algum outro site, não está adequado, não está do jeito certo, mas coloca lá só para dizer que fez, né? Então, quer dizer, para cada empresa precisa fazer isso de modo particular, né? Olhar para aquilo e adequar para aquilo que ela está oferecendo na empresa dela, né? Agora, aí eu vejo um outro ponto, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, assim, esse boom tecnológico, o boom da inteligência artificial, né? Hoje são muitos aplicativos, né? Eu não sei se vocês lembram, quem está assistindo, que uma época tinha um aplicativo que você tirava lá, você entrava nesse aplicativo, você fazia umas fotos, que faziam umas fotos diferentes suas, que saíam uma... Como é que fala, Suzana? Era tipo um personagem. Às vezes mudava, fazia um avatar, ou às vezes muda. Isso. E aí no Facebook. Avatar, e todo mundo foi assim no rebanho, né? Todo mundo. Exatamente. Fez. E o que eu soube, não sei se é verdade, mas assim, o que eu soube sobre isso é que lá estava autorizando pegar todos os seus dados e usar a sua imagem. E em outros lugares no mundo, em qualquer outra coisa, você estava autorizando que usasse as suas imagens em outro país, para outras campanhas. Eles eram donos das imagens que estavam lá. Quer dizer, a gente nem leu, né? Exatamente, Ju. Mas assim, a maioria das pessoas fizeram, não leram e se colocaram ali. Então, hoje existem muitos gatilhos, muitos aplicativos que vão fazendo isso, pedindo, e você nem sabe para onde está indo as suas informações, as suas imagens, seus dados, e aí isso aumenta também o que a gente está vivendo agora, que são esses golpes. Eu fiquei assustada. Exatamente, Ju. Suzana, com agora o que eu vi do IA tá reproduzindo a voz, né? Você vai lá, grava a voz, a sua voz, pega a voz de alguém que você quer copiar, e aí o IA, você grava a frase com a voz da pessoa. Vocês viram isso, gente? São os deepfakes, né? São os famosos deepfakes. Quem tá vendo Ju, vou falar um pouquinho. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar bastante no deepfake, né? Foi muito bom você ter trazido esse assunto, porque você abordou muita coisa importante aí, né? Primeiro, o dado pessoal, gente, é um ativo extremamente valioso, tá? E ele vale dinheiro mesmo, né? Tem uma frase que viralizou, que é do Clive Hamby, que ele disse que os dados são o novo petróleo. Ele agitou o mundo do negócio quando ele disse essa frase. E, de fato, os dados, eu diria até que eles são mais valiosos do que o petróleo. Porque o petróleo, segundo os estudiosos, daqui a uns 50 anos, mais ou menos, ele vai acabar. E os dados, eles se multiplicam a cada ano. E por que será que um dado é tão valioso? Tão valioso para a empresa e tão valioso para os hackers? Ele vale dinheiro mesmo, né? Muitas empresas, como você disse, toda vez que a gente acessa, isso é importante vocês saberem, gente, que toda vez que a gente acessa um site, a gente faz uma compra online, a gente acessa uma rede social,
a gente navega pela internet, a gente vai deixando uma biografia digital. Nós chamamos, a gente deixa um rastro, né? E esse rastro, as empresas conseguem ter acesso a esse rastro, né? Então, isso, por um lado, é bacana, porque elas conseguem direcionar melhor os produtos. Então, não é à toa que quando a gente faz uma pesquisa na internet, a gente tem uma enxurrada depois de propagandas referentes àquele produto que você pesquisou, aquele serviço, né? Mas, por outro lado, nos torna muito vulneráveis. E da mesma maneira que as empresas acessam esse rastro, essa nossa biometria digital, os hackers também acessam, né? E os nossos dados, muitas vezes, quando a gente acessa e deixa esse rastro digital na internet, ou quando a gente compartilha um dado pessoal nosso com alguma empresa, eu acho que a gente, no Brasil, a gente banaliza muito o nosso dado pessoal. A gente entrega com muita facilidade o dado pessoal para as outras empresas. Então, por exemplo, a empresa, você chega em qualquer lugar hoje em dia, a empresa já te pede um CPF, já pede o seu contato, e você vai entregando como se aquele dado não fosse nada. Um CPF, para vocês terem uma ideia, ele é um dado com uma alta sensibilidade. Com um CPF, você consegue descobrir outros dados daquela pessoa. Filiação, você consegue, às vezes, descobrir onde ela mora. Tem aplicativos para isso, né? Você consegue descobrir perfil de compra daquela pessoa. Então, é muito importante você se resguardar, questionar o porquê que aquela empresa está te pedindo esse dado e saber se aquela empresa, de fato, ela está adequada à lei, qual é a finalidade que ela vai utilizar, porque as empresas acabam compartilhando esses dados sem o nosso consentimento. Hoje é importante, gente, vocês saberem que uma das bases legais, né, que a LGPD tem 10 bases legais, que se você não conseguir encaixar o seu tratamento, o tratamento da sua empresa, dos dados pessoais dentro de uma dessas 10 bases legais, você não pode tratar um dado pessoal. Então, uma delas é o consentimento. Então, hoje, para você tratar um dado pessoal, você precisa pedir o consentimento do titular dos dados, o nosso consentimento. Tá? E você também precisa disponibilizar um canal de comunicação para que a qualquer momento, se eu não quiser mais que aquele meu dado esteja na sua empresa, ou se eu tiver alguma dúvida, eu posso entrar em contato com a sua empresa e pedir para retirar aquele consentimento, pedir para apagar aquele meu dado pessoal. E as empresas hoje não fazem isso, por isso as empresas estão sendo muito multadas, porque vêm descumprindo com essas regras básicas que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. E o avanço da lei, ela tem vindo assim acelerado desde 2018, mesmo no período ainda, aquele período de adaptação que a gente chama de vacatio legis, né, que foi até 2020, muitas empresas já estavam sendo multadas, e agora com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que atua junto com o PROCON, com o SENACON, com o Ministério Público, essa fiscalização está muito mais acirrada, né? Então as empresas que não cumprem com a adequação à lei, e estar adequado à lei, eu também gosto muito de falar sobre isso, não é apenas comprar um software de segurança ou apenas ter a política de privacidade. Isso também é importante, mas tem muitos coleguinhas que vão lá no site do outro e copiam aquela política de privacidade, então não faz uma política de privacidade adequada ao seu negócio. Então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a primeira coisa que ela analisa, ela entra no site. Ela pega aleatório, ou por uma denúncia, ou ela vai aleatoriamente entrando em site de empresas, né? Então ela já vê lá que não tem, por exemplo, um encarregado de dados. O encarregado de dados, ele é obrigatório para todas as empresas, né? Independente do porte, desde um MEI até uma empresa grande, de grande porte, tá? O encarregado de dados é o profissional, né? Eu tenho esse título de encarregado de dados, que também é conhecido como DPO. Então, aquele profissional especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, e que ele vai cuidar da proteção de dados daquela empresa. E ele, no artigo 41, a lei traz as suas atribuições. É ele quem vai com o titular dos dados, não é da empresa que vai falar com esse titular dos dados. Então, quando ele tem uma dúvida, ou acontece alguma violação de dados, um vazamento de dados, é ele quem vai entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque toda vez que você tem um banco de dados invadido, o seu celular invadido, a sua empresa, o corporativo principalmente, que você trata dados de terceiros, não são só os seus dados, mas de outras pessoas, os seus clientes, por exemplo, se vazar um dado, você tiver qualquer tipo de violação, você precisa avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, quem faz essa comunicação também é o encarregado de dados, né? Então, é ele que traz as medidas de segurança, enfim. Então, você precisa ter
e uma série de outras medidas que precisam ser adotadas. Então, a política de privacidade é uma delas, o canal de comunicação, capacitação é extremamente importante, né? Os funcionários hoje não recebem capacitação. Deixa eu fazer uma Pode falar, Ju. pergunta. Por exemplo, esse encarregado. Se a gente está falando de uma MEI, né? Nós temos aqui, por exemplo, com certeza, várias mulheres que são MEI, que às vezes é ela para fazer tudo, ela ainda não tem uma condição, de repente, de pagar uma pessoa para executar isso. Como que ela faz? Pode ser ela mesma? Não, Ju, Não não pode. pode ser ela mesma, não pode. Tem muitas empresas que a gente vê aí fazendo errado, porque o que a autoridade nacional passa como diretriz é que você contrate uma empresa externa ou um profissional, não precisa ser uma empresa, um profissional externo, com conhecimentos específicos sobre a lei sobre proteção de dados, tá? Porque tem muitas empresas hoje pegando funcionários, por exemplo, do TI ou do RH e colocando como encarregado de dados. Sim. Tá? E isso acaba dando problemas depois para a empresa, até no sentido trabalhista mesmo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, as ações com LGPD aumentaram em 500%. Nossa. Em ações gerais, sejam de multas, né, as multas podem chegar a 50 milhões por empresas que não estão adequadas, sejam em relação a danos morais, tá? Trabalhistas, e referente a isso, de colocar o empregado, o funcionário seu lá para fazer uma função de encarregado, que não é o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados recomenda, porque pode haver conflito de interesse, por isso que tem que ser uma pessoa externa à organização, para que não haja esse conflito de interesse. E muitas vezes essas empresas, depois que esse funcionário sai, ele entra contra a empresa pedindo, por exemplo, acúmulo de função. Né? Ele estava lá para estar no RH e ele tem um desvio de função, então as empresas acabam tendo mais problemas. E aquele funcionário, ele não foi preparado para também tratar de maneira adequada, de trazer medidas de segurança, implementar essas medidas que são obrigatórias para dentro da empresa. Então você faz aquela coisa para inglês ver, né? Vamos falar que eu tenho uma política de privacidade, eu tenho um software de segurança da informação, mas você não faz todas as etapas que a NPD exige que sejam feitas, então você finge que você está adequado, mas na hora que chega uma fiscalização ou uma denúncia, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados geralmente dá aí 1 semana, 10 dias para você demonstrar a sua adequação, não dá tempo, e aí aquele funcionário também fica perdido, porque ele não tem uma base dentro, um conhecimento realmente técnico específico sobre a lei. Então não é bacana fazer isso. Mas como você falou do MEI, né, da pessoa que não tenha muito conhecimento. A adequação, Ju, de uma grande empresa, ela demora aí, às vezes, 2, 3 anos, como foi no caso do Santuário Nacional, que é uma empresa gigantesca, né? Então, que tem uma base de dados, um volume de dados muito grande. Mas uma empresa pequena como o MEI, ela consegue estar adequada e a gente consegue fazer essa adequação geralmente em 1 mês, às vezes até em menos tempo. Então ela vai conseguir ter o site dela adequado, ela vai estar conseguindo cumprir com as regras que a lei traz, atendendo aquele seu cliente de forma adequada e não correndo risco, né, de tomar uma multa. E eu gosto de dizer muito, Ju, o seguinte, eu tento sempre levar nas minhas palestras e nas capacitações que eu dou para funcionários de empresas, que o mais importante não é apenas estar em conformidade com a lei. Isso é óbvio, porque toda lei é obrigatória. Sim. Então, todos precisam estar, não tem como você fugir disso. Mas você aproveitar esse momento da lei e agregar valor à sua empresa, ao seu negócio, né? Porque quando você protege um dado de um cliente, a gente sabe que é muito difícil hoje em dia você conquistar um cliente. Né, você criar que aquele cliente tenha uma confiança na sua marca, no seu produto. Então, de repente, você pode perder esse cliente do dia para a noite, vazando um dado, tendo uma violação de dados, algum problema referente à proteção, à segurança de dados desse cliente. Então, quando você demonstra o contrário, que você se preocupa, né, que você está preocupado em cumprir a lei, que você acaba agregando um valor à sua marca, à sua empresa, um diferencial competitivo muito grande. Né, e você acaba tendo clientes fiéis à sua marca. Clientes fiéis, ele acaba trazendo outros clientes, né, ele faz a divulgação da sua marca. Então é importante as pessoas aproveitarem esse momento, essa oportunidade, né, para agregar valor de fato à sua empresa, trazendo essas medidas, demonstrando para o seu cliente que você está adequado, que você está preocupado. E hoje as pesquisas demonstram que os usuários, os clientes, eles estão muito conscientes em relação
a esse fato da proteção de dados. Eles buscam empresas, assim como eles buscam empresas ecologicamente corretas, né, com ações sociais, enfim, eles também estão preocupados em empresas que, de fato, que protejam o dado pessoal. Né? Por exemplo, a gente fala muito assim, tem empresas que tratam dados sensíveis. Dentro da categoria de dados pessoais, nós temos os chamados dados sensíveis, que são dados que dizem respeito ao foro mais íntimo da pessoa, né? Dados que podem trazer algum tipo de discriminação. Então, são dados de saúde, dados referentes à opinião política, à religião, à opinião sexual. E tem muitas empresas que tratam esses dados, clínicas médicas, ou tem algumas empresas que você vai preencher aquela ficha de cadastro logo quando você chega. Isso é bem importante a gente falar, que tem um princípio da lei que diz que é o princípio da necessidade ou da minimização de dados. Então, hoje, quando você fizer o cadastro da sua empresa, você pergunte você faça questões, perguntas que realmente sejam necessárias para aquela finalidade. Então, a gente chega a muitos estabelecimentos hoje que a empresa, além de pedir o seu nome, o seu CPF, o seu e-mail, ela pergunta qual time você torce, qual a sua profissão, qual o nome do seu filho, se você tem filho, se você não tem, qual o seu hobby, enfim, acaba fazendo perguntas que fogem completamente daquela finalidade, né? Então, isso você está ferindo um princípio que hoje você não pode mais fazer isso, tá? Então você tem que... Fala. Sim, a pessoa, é legal você falar isso, porque também a gente pode também se negar a responder, certo? Eu tô indo lá numa clínica, enfim, em qualquer lugar, e a pessoa está sendo invasiva, eu não sei para que ela vai, para que ela quer essa informação, eu não sou obrigada. Às vezes a gente acha que está lá, porque eu sou cliente, eu preciso responder isso aqui. Mas exatamente. Você não quiser, de maneira alguma, você não precisa responder, tá? Você não deve responder, inclusive, e questionar, né? É o que eu sempre falo, a gente precisa questionar. Para qual finalidade você está adequada à LGPD? Você tem um canal de comunicação que eu possa entrar em contato com o seu encarregado de dados, para eu saber mais qual é a finalidade, com quem você vai compartilhar o meu dado pessoal? Se eu quiser retirar o meu consentimento, eu tenho um canal que eu possa entrar em contato. E quando eu falo um canal, gente, a lei ela diz que é um canal exclusivo para a LGPD. Não é aquele seu canal que você atende o seu cliente, que você manda lá a promoção da sua loja, ou que o seu atendente, a sua funcionária vai atender. Não, é direcionado. A CIA, né, tem várias empresas, se vocês buscarem aí na internet, vocês vão ver que muitas empresas já foram multadas por conta de descumprimento, né? A CIA, nesse desvio de finalidade, que também é um dos princípios que precisam ser cumpridos, ela foi multada recentemente porque os funcionários, o que eles estavam fazendo? Eles abriram vagas para um shopping lá de Minas, uma CIA, um shopping de lá, e todos os candidatos que foram deixaram os dados pessoais. Depois, quando chegaram em casa, começaram a receber vários cartões de crédito da CA e cartões de loja, que os funcionários precisavam bater metas e começaram a enviar para aquelas pessoas. Aqueles candidatos acabaram fazendo uma denúncia, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela trabalha juntamente com o PROCON, então fizeram uma denúncia no PROCON, o PROCON foi averiguar e, de fato, a CIA estava utilizando esses dados pessoais para outra finalidade. Então é importante que você saiba que quando você coleta um dado pessoal do seu cliente, por exemplo, para fazer um contrato com ele, você não pode pegar aquele dado depois e enviar um e-mail marketing, você não pode entrar em contato com ele e enviar um SMS para ele, porque ele te autorizou, exatamente, ele te autorizou aquele dado, por exemplo, ele passou um cartão de crédito na sua loja e deixou, por exemplo, o CPF dele e o telefone, mas ele não te autorizou a entrar em contato com ele, ele não te autorizou a enviar um e-mail marketing, né, ou que a sua empresa fique ligando para ele, não foi essa autorização que ele deu. Então você não tem o consentimento para fazer isso, e quando você não tem o consentimento, você não pode fazer. Por exemplo, esse fato mesmo da CIA, eles poderiam ter feito isso? Poderiam, mas desde que eles tivessem pedido o consentimento. E é importante vocês entenderem, todos aqui que são empreendedores, né, que trabalham com o comércio, enfim, vocês precisam entender que o ônus da prova, quem tem que provar que está cumprindo a lei é a empresa. Então, se eu, consumidor, por exemplo, eu falo assim, não, mas
a empresa fala para mim, não, mas ela autorizou, de fato, eu mandar aquele e-mail marketing. Eu perguntei, aí a NPD vai falar, você perguntou e aonde que está o consentimento? Então mostra pra gente o consentimento, você precisa provar que você tem esse consentimento. Então por isso que o consentimento tem que ser expresso. Os contratos hoje, é importante também, Ju, as pessoas entenderem, eu vou dizer isso aqui, porque muitas pessoas me questionam, que elas acham que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio apenas para adequar, para trazer regras para o ambiente online, apenas para o ambiente digital. Isso não é verdade, tá? Para o ambiente que a gente chama no formato físico, que é papel, também precisa estar adequado. Então, os seus contratos precisam ter regras de LGPD, tá? Aquele panfletinho que você usa na sua loja, aquele cadastrozinho em papel, também precisam ter cláusulas de LGPD. Enfim, tanto o formato digital, o seu site, os documentos que você utiliza de forma digital, mas também os papéis que você utiliza na sua empresa, tá? Ana, é muito legal você ter trazido isso, que com relação aos nossos parceiros de trabalho, né? Então, eu tenho lá uma empresa que é prestadora de serviço para minha empresa. Vamos colocar aí um fotógrafo, um videomaker, alguém que vai usar as imagens das pessoas que estão aqui, né? Inclusive, no contrato, a gente precisa zelar que nesse contrato com a pessoa, lá tem uma cláusula falando que ela não pode usar esses dados, essas imagens, exatamente, lá no ambiente dela, né? Porque muitos, dentro desse segmento aqui, a gente tem ficado muito atenta com isso. Eles colocam cláusulas, muitas vezes, falando que aquelas imagens pertencem a eles também. Né? Isso é um absurdo, é né? um absurdo. E a gente tem batido muito nisso, né? E às vezes eles fazem, eu percebo que eles não, é uma falta de esclarecimento, e aí eu falo que toda pessoa que se propõe a empreender precisa buscar mesmo, né? Informação, precisa buscar, por quê? A pessoa tá lá prestando serviço, ela nem sabe. A gente teve um papo desse, né, com alguns parceiros nossos dentro dessa área, né? E a gente estava falando isso, olha, não pode usar na imagem que está acontecendo aqui, está lá no contrato, inclusive, você assinou, né? Não Exatamente, pode usar no site, você não pode usar, elas autorizaram a gente a usar dentro do nosso ambiente aqui, mas você exatamente. não pode tirar esse material, então não é deles, eles estão prestando serviço, esse material é nosso. Exatamente. Né? E vai lá, ainda mais nessa área, né? Ai, não, vou postar, então estou aqui, estou prestando serviço, dentro dessa área e tô dentro, sei lá, tô fazendo uma cobertura de evento. Aí eu vou lá dentro do meu perfil e posto como é que tá acontecendo lá. Quer dizer, foi autorizado você fazer isso, né? No seu contrato permitia que você fizesse, né? Então, tudo, se você não quiser, não é porque uma pessoa fez um ensaio fotográfico com você, não, que você tá autorizada a postar a foto dela dentro do perfil, né? Enfim. De maneira alguma, Ju. Então, esses contratos são muito importantes terem essas cláusulas de LGPD, que a gente também traz a cláusula de confidencialidade. Uma coisa muito importante é tem muitas empresas hoje em dia, empresas que são nossos clientes também, que a gente, quando elas estão já se adequando ou adequada à LGPD, elas buscam parceiros que também estejam adequados e cumprindo a lei. Porque não adianta só eu proteger a minha empresa e me relacionar com uma outra empresa que não esteja adequada à LGPD. Né? Então, as empresas também estão sendo muito rigorosas em relação a isso. Porque imagina, a gente tem responsabilidade, né? Vamos supor exatamente, que essa pessoa, esse banco de imagem, o que for, tá lá e dentro do material da pessoa, essa pessoa perde esse material, essa pessoa, sei lá, extravia aquilo, né? Então a pessoa também... Se acontece Exato. Foi bacana você trazer esse assunto da imagem, Ju, porque tem muita gente que acha a minha imagem está lá no Facebook, está lá no Instagram, meu perfil aberto, qualquer um, é uma imagem pública. É muito diferente uma imagem pública do que uma informação pública. Tá? Então, assim, tem algumas informações que você entra, por exemplo, você pesquisar um CNPJ numa junta comercial e de repente lá tem algum outro, o nome do proprietário, mas isso, ou quando você entra numa rede social e está lá a minha foto, né? Isso não quer dizer que os meus dados, você pode fazer o que você quiser com esses dados pessoais. Esses dados pessoais não é porque eles estão públicos que eles não deixam de ser meus. Né? Então a pessoa não pode entrar e sem autorização utilizar uma imagem. E uma imagem hoje, ela é um dado extremamente sensível também. Né? A gente sabe que hoje muitos aplicativos, inclusive aplicativos do governo, você consegue abrir com uma foto.
Então a pessoa, ela tendo uma foto sua de frente, por exemplo, que ela pegue bem o seu rosto, ela pode conseguir fraudar, né, inclusive sites do governo. Né? Então, assim, eu falo que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente expõe nas redes sociais, né? Porque, assim, a gente, infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda uma cultura de proteção de dados pessoais. Né? A gente é muito desdenhoso, assim, muito descuidado com os nossos dados. Então, a gente tem aquela mania de colocar tudo, né, o local onde seus filhos estudam, às vezes a gente menciona na rede social, às vezes você publica o lugar onde você está, a academia que você frequenta, e você acaba colocando muitas informações e que os hackers conseguem ter essa informação. E tem muitas maneiras de um hacker acessar, por exemplo, um dispositivo, tanto de um celular ou um sistema, seja de computador, enfim, qualquer sistema digital seu. Não é apenas uma invasão, por exemplo, por um crime que ele possa cometer através de uma rede social. Ele pode entrar também por dados que você mesmo fornece. Na maioria das vezes são aqueles dados que nós mesmos facilitamos, que ele se aproxime de você e faça o que nós chamamos de engenharia social. Então ele se passa por um banco que você tem, ele se passa por uma pessoa conhecida e ele acaba te enganando com algumas informações que ele já tem previamente suas, e aí você acaba caindo num golpe, enfim, acaba facilitando que esse hacker chegue até você. Mas existem também algumas dicas importantes, por exemplo, eu sempre falo, quando você está num ambiente público, por exemplo, desative o seu Bluetooth e o seu Wi-Fi, né? Porque os hackers conseguem também invadir o seu celular através de um Bluetooth, através de um Wi-Fi. Num restaurante, preciso acessar o Wi-Fi, e ali você entra no Wi-Fi do local e... Exatamente. Posta, né? Procure não utilizar Wi-Fi públicos, tá? Tem muitas empresas que fornecem, e aí para você preencher, eles pedem dados pessoais seus. Eu sempre digo que não existem almoços grátis, tá? Então toda vez que você vai fazer uma compra na internet, aquele produto está muito barato, ou toda vez que você vai fazer um cadastro para ganhar um brinde, e aquele cadastro é extremamente extenso, você pode ter certeza que aquela empresa, ela vai, mesmo sendo uma empresa idônea, ela pode pegar aqueles seus dados pessoais e compartilhar ou vender os seus dados pessoais. Então, muito cuidado, né? Que vende, né? Tem certos segmentos que vendem mesmo. Pega lá a lista de contatos, né, e vende. Exatamente. Tem empresas que coletam milhares de dados por dia, né? Grandes empresas, tem redes, por exemplo, de farmácias, né, com centenas de farmácias espalhadas, elas coletam milhares de dados por dia, e outras empresas grandes também, né? E tem as empresas idôneas, mas que muitas vezes elas compartilham sem o nosso consentimento esses dados pessoais e acabam caindo na mão de pessoas não idôneas, né? E que vão ver, e também tem as empresas sim que vendem os dados pessoais, que, como eu mesmo disse anteriormente, um dado pessoal ele vale muito dinheiro. E não é um dado pessoal, são bancos de dados. Elas vendem bancos de dados para outras empresas, porque você, em posse desses bancos de dados, você consegue traçar o perfil daquela pessoa, o perfil de compra daquela pessoa, o interesse, né, quais são os hábitos daquela pessoa, direcionar melhor o seu produto. Então tem empresas que se interessam em comprar esses bancos de dados. Sim. Mas o problema é quando esses dados não são utilizados apenas para direcionar produtos, mas utilizados também para cometer crimes. Né? Então, com o CPF, por exemplo... Cada vez com mais frequência, né, Suzana? Exatamente. Com um CPF e um nome, por exemplo, eu consigo fazer um empréstimo no seu nome, né? Eu consigo fazer uma compra no seu nome, eu consigo cometer um crime. Né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que depois recebem lá uma intimação para ir depor numa delegacia, alguma coisa, falam, não, mas como assim? Eu não fiz essa compra, eu não... O seu dado, né, caiu na mão de um criminoso, e essa pessoa fraudou, fez uma fraude com um dado pessoal seu, e às vezes você acaba respondendo por uma coisa que você também não cometeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente divulga os nossos dados, aonde a gente acessa. Então evite acessar Wi-Fi públicos. Tem muitos Wi-Fi de empresas que eles colocam programas lá que roubam os nossos dados pessoais. Né? Então assim, eu sempre falo o seguinte, que a gente precisa, a máxima é desconfie sempre. Tá? Então não abra links, e-mails que você não conhece.
porque a gente tem o chamado phishing, né? O Brasil é o número 1 de crime com phishing, né? O phishing são aqueles e-mails que parecem verdadeiros, aquela propaganda que parece verdadeira, e quando você clica, você tem todos os seus dados roubados, ou aquele hacker ele consegue entrar dentro do seu sistema, dentro do seu celular, né? A gente também tem um vírus chamado cavalo de Troia, que é muito comum. A pessoa não verifica que tem um espião, é como se fosse um espião ali dentro do seu computador ou do seu celular. Então, toda vez que você digita alguma coisa, aí você digita uma senha do banco, ele está ali só quietinho, pegando todos os seus dados, roubando todos os seus dados, né? Então, quando você vai acessar um site, fique atento ao site que você está digitando, né? O site geralmente ele é curtinho, então quando tem pontos, tem números, ele está mais extenso, desconfie, dá uma pesquisada se de fato aquele site ele é verdadeiro, né? E uma outra coisa muito importante, Ju, quando você entra num site, por exemplo, ou você vai fazer uma compra, eu sempre digo isso, faça o logout. O que é isso? Não clique apenas, não feche apenas aquela cruzinha, né, aquela setinha que tem lá para você fechar. Vá de fato e faça o sair. Clique em sair para você deslogar, né, a sua conta. Porque quando você deixa aberto, fica mais fácil ainda do hacker invadir ou de uma empresa ter acesso aos seus dados. Tanta coisa pra gente ficar mais atenta aqui, né? Eu já tô até aqui, preciso. Eu comparo isso à fechadura da nossa casa, né? Então toda vez que você vai sair da sua casa, não adianta você só encostar a porta, você precisa trancar a sua porta. Então faça isso também com os seus dados pessoais, né? Proteja os seus dados pessoais. Tem muitas dicas que a gente poderia falar aqui, mas eu não sei, eu acredito que o nosso tempo também aí já esteja meio se esgotando, né? Suzana, todo mundo, meu Deus, tô chocada, conteúdo incrível, todo mundo elogiando, ótimo seu esclarecimento, já estamos aqui. Muito obrigada. Já estamos tão acostumadas a passar o CPF, nossos dados diariamente nos estabelecimentos, parece que é algo necessário, né? E olha, nem sempre é. Exatamente. Olha lá, excelente explicação e orientação. Tem gente querendo levar você para casa. Ai, que delícia, que bom saber que tá todo mundo gostando. Vou pedir para você, Suzana, falar como é que as pessoas podem te contratar, né? Podem pedir a sua ajuda aí profissional para poder adequar a sua empresa. Bom, pode entrar em contato pelas redes sociais, né? A minha empresa chama Agência de Inteligência, é fácil de encontrar, ou pelo meu perfil mesmo, né? Suzana, você deixa, por favor, Ju, deixa o contato, tá? A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, marque um café, vai ser um prazer receber vocês, tá? Ou para quem está mais longe, a gente pode fazer uma call, né? A gente consegue esclarecer outras dúvidas, perguntas aqui que não foram esclarecidas, alguma pergunta que a gente deixou aqui de responder, ou alguma dúvida que ainda ficou aí para ser esclarecida, pode entrar em contato que a gente vai ter um grande prazer. A gente tem uma equipe grande, especializada também nesse atendimento, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente está aí à disposição, vai ser uma alegria poder atender a todos vocês. Suzana, olha, eu vou deixar aqui um pedido para você falar cada vez mais sobre esse assunto. A gente também já no Elas por Elas, de repente, já marcar um dia para você palestrar para as empreendedoras, para as empresárias que estão aqui no Elas, né, para trazer esse suporte e trazer cada vez mais consciência mesmo para todos nós. Eu acredito que a gente está num momento muito, assim, de exposição agora, de exposição de tudo. Eu acredito que daqui a um tempo essa onda vai dar uma mudada, as pessoas vão querer se preservar mais. Eu acho que isso, essa grande exposição que a gente está vivendo, lá no futuro, daqui a um tempo, ela vai ter um impacto e as pessoas vão começar a falar, não, eu não quero mais essa exposição. Eu acho que a gente vai acabar estando expostas a tantos riscos e questões aí, que a gente vai entrar numa outra onda, mas eu acho que ainda vai um tempo. Neste momento, é isso, se adequar, buscar informação, olhar para o seu negócio com amor. Isso é um cuidado também que a gente tem com o nosso negócio, com as pessoas que confiam no nosso trabalho, né? Poder oferecer o melhor num ambiente em que os nossos clientes possam confiar, né? Fazer a nossa Exatamente, parte. Edu. Né, Suzana? Eu acho que a gente precisa, exatamente, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui, né? Que vamos abraçar aí essa oportunidade que a lei está trazendo, né?
uma oportunidade de uma mudança cultural de fato e construir aí um futuro, né, que de fato a proteção de dados seja aí a pedra angular dos nossos empreendimentos, do nosso dia a dia, né, de fato entender que o dado pessoal ele é um ativo muito valioso para nós, né, para os nossos clientes. Então, proteger, gente, então é o que eu falo, resista, não entregue os seus dados pessoais a qualquer pessoa, questione, pesquise, né, que você é o maior interessado em proteger o seu dado pessoal. Né? E protegendo também o dado pessoal do seu cliente, você também vai agregar valor. Então a gente precisa ter essa mudança cultural de fato no Brasil, entender a importância de se proteger um dado pessoal, de trazer essa segurança para dentro dos nossos lares, realmente, proteger os dados dos nossos filhos, né, que são menores de idade. A lei também traz aí uma área toda referente a dados de pessoas menores de idade. Enfim, eu acho que a gente entender que realmente, de fato, é muito importante proteger um dado pessoal e que ele é um ativo extremamente valioso para nós. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aí para todos vocês. Olha, foi maravilhosa a nossa Eu que conversa. agradeço, adorei. Foi muito bom esse bate-papo. Parabéns pela seriedade. A gente vê o quanto você domina o assunto, a sua seriedade, obrigada. responsabilidade. Obrigada por derramar aqui em nós, né, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e nos ajudar a olhar para isso, viu? Muito obrigada, também a todas Ju. Maravilhosas que estão aqui. Obrigada a todas que estão assistindo, todos que estão assistindo aqui. Estou muito feliz de estar falando sobre esse tema, viu? Obrigada a todos que vieram nos prestigiar aí. Isso aí. Então, estou muito feliz, gratidão aí, Ju. Sempre que precisar, estou à disposição, tá? Para a gente bater um papo de novo aí sobre proteção de dados, sobre outros assuntos, inteligência artificial. Temos muitos temas bacanas ainda aí para a gente abordar. Sim, tá teremos bom? outros. Maravilhosas. Um beijo para vocês. Um beijo para todos. Beijo, meninas lindas, maravilhosas, duelas. Obrigado por estarem aqui, a todos que compartilharam e acompanharam aqui a nossa live. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.